Oi galera, bom dia, né? Então, com essa situação que a gente está vivendo, o melhor de se fazer mesmo é uma aulinha online, né? Eu espero que vocês estejam bem. Qualquer coisa poste nos comentários como vocês estão se sentindo com essa situação. Mas eu acho que estudar é a melhor forma que a gente tem pra esquecer mesmo as coisas que estão acontecendo, tá bom? Espero que vocês estejam se cuidando, lavando as mãos certinho, tá bom? Então, vamos lá. A nossa aula de hoje é sobre renascimento cultural e eu espero que eu consiga dar reforma protestante, tá? Então, o que acontece? O que a gente já estudou até esse momento para entender como funciona esse renascimento cultural, né? A gente já estudou sobre a questão da Idade Média, o início da Idade Média até o fim da Idade Média, estudamos absolutismo, estudamos estados modernos e tudo isso faz parte da questão do renascimento cultural. A Idade Média, ela termina com peste, fome e guerra, como a gente falou o tempo inteiro, a gente reafirmou isso o tempo inteiro na aula, e nas outras aulas também, para vocês entenderem como foi drástica esse fim dessa Idade Média. Então, o que acontece? Com a peste e a fome e a guerra, como falei também na aula, relembrando, que a gente, nesse momento, a mentalidade das pessoas mudaram completamente. Quando eu digo mentalidade, eu digo o quê? Eu digo justamente a ideia sobre as coisas, sabe? Na Idade Média, quem comandava, quem doutrinava, quem falava o que era e o que não era justamente a igreja. Na Idade Moderna mudou totalmente. Na Idade Moderna já eram os reis, né? A gente falou sobre o aristotelismo, o poder nas mãos do sol e tudo mais. Esse renascimento cultural, ele é fruto de um movimento artístico, boa parte, mas também é um movimento histórico, sabe? Porque a arte e a história, elas estão juntas ao mesmo tempo, tá? Então, esse movimento, ele acontece principalmente na Península Itálica, do século XV ao século XVI, que é justamente o que esse movimento preza? A crítica à Idade Média, tá? E o resgate à Antiguidade. O que é a Antiguidade clássica? Justamente o período antes da Idade Média. Como falei para vocês na primeira aula, a gente dividiu a temporalidade, né? A gente falou que tem o período da Idade Antiga, depois vem o período da Idade Média, depois vem o período da Idade Moderna, tá bom? É importante a gente entender esse processo. Então, justamente é isso. O que é o renascimento cultural? Ele critica a Idade Média e resgata lá atrás a Antiguidade clássica, entenderam? Então, vamos lá. Onde foi o berço desse lugar? O berço desse movimento foi justamente na Península Itálica. Por que a Itália foi o berço do movimento? Pô, a gente já estudou pra caramba, cara. A gente já falou pra caramba disso. A gente falou que as cidades comerciais eram importantíssimas nesse momento, sabe? Tanto que elas viraram disputa de poder ali, disputa de sociedade, de disputa entre árabe e europeu, porque todo mundo queria aquele espaço, todo mundo queria Gênova e Veneza. Então, por que a Itália é tão importante? A Itália é tão importante porque a Itália tem uma questão econômica muito forte, que é justamente por essa questão comercial. A Itália, ela tem um desenvolvimento da classe burguesa gigantesco. Por que a gente está falando da classe burguesa? Lembrando que o final da Idade Média surge a classe burguesa. O que são a classe burguesa? São essas pessoas que estão nos burgos e acabam ascendendo nas cidades. Isso é super importante, tá bom? Porque essa classe é uma classe muito importante. É uma classe que surgiu com o fim da Idade Média, tá? E cresceu durante a Idade Moderna e ela tá aí até hoje, tá bom? Então vamos lá. O que a gente está falando? A gente está falando que a Idade Moderna, ela foi o berço desse renascimento cultural foi dentro da Itália. Por quê? Porque a Itália tinha, além disso, além de tudo que eu falei da questão econômica e questão comercial, a Itália tinha uma forte presença da antiguidade, né? Porque tinha resquícios da antiguidade, tanto
nos prédios, sabe? Então, gente, há o resgate dessa cultura clássica, né? A gente também tem a presença de sábios bizantinos na cidade, a gente tem a ajuda dos ricos patrocinadores e as artes das ciências, conhecidos como os macenas, que são esses ricos que justamente valorizam essa questão da ciência, tá bom? A gente também tem o desenvolvimento urbanístico da cidade, que é super importante. E a gente tem contato principalmente com essa questão árabe. Porque o que acontece? O mundo árabe, o mundo mediterrâneo, resgata justamente a questão de Constantinopla, sabe? Então é um resgate, é uma eterna troca cultural. Então ali, o que a gente tem? Ali, por que a Itália é tão importante? Porque a Itália é um berço comercial. Bom, tem a questão dos mecenas que eu falei, que eram pessoas ricas que valorizavam esses artistas, e são importantes, muito importantes para esse momento, tá? Esse é o primeiro ponto. Nesse vídeo eu vou tentar botar os slides aqui para que vocês entendam, mas não precisa pausar o vídeo, tá? Ver o vídeo normal, porque depois eu vou tentar botar os slides na própria sala de aula, mas isso não significa que eu vá conseguir, tá bom? Porque eu não sou tão boa nisso. Tá, então vamos lá. Características gerais desse movimento, tá? Antropocentrismo, até travei. Antropocentrismo, tá? O homem no centro do universo, importantíssimo. A gente está falando não só de religião, a gente está falando de valorizar o homem. A gente está falando de valorizar o corpo humano, sabe? É a ciência, não é mais a questão do divino, sabe? Então tem esse debate. A gente também está falando de individualismo, valorização do trabalho, valorização do intelecto, sabe? A gente está falando do naturalismo, que é a valorização da natureza, porque a natureza é ciência, sabe? A gente está falando de universalismo, a diversa do mundo, a descoberta do mundo. O que é isso? É justamente a expansão marítima que a gente vai ver numa próxima aula. A gente está falando do racionalismo, que é a razão na frente de tudo. Aqui não é mais a igreja que coloca, não é mais o divino, sabe? Não é mais um mundo sobrenatural. Aqui quem fala é a razão, são as leis, tá? A gente está falando do humanismo, que é justamente, o que são o humanismo? São filósofos e sábios, né, que eles começam a estudar e eles valorizam o espírito humano, né, que eles estudam essa humanidade das pessoas, tá bom? Então, o que acontece? Vamos frisar novamente. Os renascentistas consideravam os greco-romanos que possuíam uma visão completa e humana da natureza, ao contrário dos medievais. Importantíssimo. A natureza era valorizada por conta dos cientistas que usam dos métodos de observação da natureza e do universo nas suas pesquisas, tá? Então é isso. O que eu tô falando? Eu tô falando justamente de razão, nada de emoção. Emoção não tem aqui é tudo é razão, tá? Lei é o que importa, não é o divino. A gente afasta a igreja completamente. Tudo que representa a igreja não está aqui nesse momento. O movimento do renascimento cultural é totalmente criticando a igreja, criticando essa relação que a igreja tem com o divino e tudo mais. Então, valorização da igreja, resgate da antiguidade clássica, que é super importante, tá bom? Vamos frisar isso. Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui, mas eu espero que eu consiga, que é super importante também. Porque eu pensei em trazer alguns artistas desse movimento e colocando as imagens dele, porque eu tenho certeza que vocês já viram pinturas, já viram gravuras que eles produziram, e é legal vocês também conhecerem, porque pra futuramente, se cair uma prova com uma imagem, vocês já vão entender, poxa, essa imagem é Renascimento, sabe? Entendeu? Então, a gente tem o Botticelli, que ele é italiano, e uma obra dele que é muito famosa, que é o Nascimento da Vênus. Mesmo se vocês não conseguirem ver, mesmo se eu não conseguir colocar o slide agora no vídeo, eu vou deixar, vou publicar o slide para vocês depois procurarem. Tem o Leonardo da Vinci, que ele é um dos maiores desse movimento, que é a Última Ceia, que é super importante. E eu tenho certeza que vocês já viram, sabe? Porque tem em tudo quanto é lugar. Também tem o Rafael, que ele é italiano também, que é as Madonas, que é uma pintura também muito linda e que eu particularmente adoro, e que vocês, não sei se vocês já viram, que ela é um pouco mais
assim, não aparece tanto, mas é super importante. Tem o Michelangelo também, que é italiano, e a pintura é o teto da Capela Sistina, que eu tenho certeza que vocês já viram por aí, mas eu vou colocar aqui novamente, tá? Agora eu vou falar das reformas religiosas na Europa moderna, tá bom? O que são essas reformas religiosas, tá bom? A reforma religiosa acontece da mesma forma como aconteceu o Renascimento cultural. O Renascimento cultural é só um desdobramento da reforma. A reforma religiosa é um dos desdobramentos do Renascimento cultural, tá bom? Então, a reforma religiosa foi um movimento, né, de crítica à Igreja Católica e aos seus movimentos, a sua questão com a religiosidade, né? E a gente tem as três principais novas religiões, digamos, que deram nome a esse movimento, tá? Uma das principais é o luteranismo, que eu acredito que vocês conheçam, que foi por Martinho Lutero na Alemanha. A gente também tem o calvinismo, né, que é muito importante, que foi na França, que foi liderada por Calvino, né? E a gente tem o anglicanismo, que foi na Inglaterra, que foi liderada por Henrique VIII, que é muito importante também. Teve até uma questão de uma outra, tipo uma pegadinha que a gente não tinha dado essa matéria ainda, que caiu também na nossa apostila, e que falou sobre isso e a gente ficou um pouco em dúvida, mas o anglicanismo também, do Henrique VIII, que eu falei, da dinastia Tudor, eu tinha falado sobre ele várias vezes, numa outra aula sobre absolutismo, e agora a gente vai entender essa questão da religião na Inglaterra, tá bom? Vamos lá, vou tentar dar uma introdução aqui rapidinha para vocês entenderem como funciona isso, tá? Então, como acontecem essas reformas religiosas, tá? A Igreja Católica, ela sofre críticas de forma muito, muito severa, tá? Não é só por conta do fim da Idade Média, não. É porque a Igreja Católica, ela é criticada por estar sobrepondo pegando o poder que ela tem sobre as pessoas e, digamos que, enganando os fiéis, tá? Então, o que é essa reforma religiosa critica? Ela critica a luxúria que a Igreja Católica tem, sabe? Ela critica a venda de materiais religiosos. Por exemplo, eu poderia pegar esse copo, né? E eu poderia vender falando que Cristo bebeu nesse copo, entendeu? Então as pessoas também criticam isso nesse momento. As pessoas criticam também que as pessoas estavam passando fome. E a igreja, as pessoas estavam passando fome, sabe? A gente estava passando fome naquele momento. E a igreja, ela simplesmente vivia num lar de luxúria, sabe? O alto clero, que eu digo. Porque quando eu tô falando, aqui a gente tem uma divisão, tá? Vamos lembrar da piramidezinha. Em cima a gente tem o alto clero. Embaixo tem o baixo clero. O que é o alto clero? São as pessoas que estão nessa questão religiosa e tem muito acesso ao dinheiro e tudo mais. Então, assim, a gente tem outras coisas também que sofre a crítica à igreja. A gente também tem a leitura, as missas eram totalmente em latim e boa parte da população só falava suas línguas locais, sabe? Isso também é uma crítica. A Bíblia estava em latim, ela não era traduzida para a língua, então as pessoas não podiam ler a palavra de Deus, né? E interpretá-las da sua forma, só a igreja falava como ela interpretava. E a partir de todas essas questões, que começa a crítica a esse movimento da igreja, sabe? As pessoas queriam uma reforma na igreja, entendeu? Que a igreja entendesse que aquele momento não era para isso, que aquele momento não era para ela ter luxúria, já que os seus súditos, já que seus fiéis estavam passando fome. Não era para vender um copo falando que Cristo bebeu ali, sendo que claramente aquilo não era real, entendeu? Então eles vendiam, eles faziam, as pessoas vendiam cargos eclesiásticos também, porque lembra quando eu falei, eles vendiam cargos eclesiásticos e faziam com que as pessoas que não tinham nenhum tipo de experiência, mas elas acabavam ganhavam e vendiam cargos eclesiásticos, que também era uma crítica que as pessoas faziam, né? Então, assim, nesse momento a igreja está recebendo críticas de várias formas, sabe? Então, ao surgimento dessas novas religiões que a gente diz protestantes, que tem até hoje, tá bom?
que tem as práticas até hoje, sabe? O protestantismo surge nesse momento, tá bom? Então, primeiro a gente vai falar sobre o Lutero, tá? Então, vamos lá. Primeiro é legal a gente falar sobre quem é Lutero e como funcionou esse luteranismo. Lutero é justamente o pai do luteranismo, né? Lutero é um monge alemão que cola 95 teses numa igreja alemã. E ao fazer isso, ele automaticamente está rompendo, de certa forma, com a igreja católica, tá bom? O que a igreja católica faz, né? O Papa Leão X, né, em 1520, ele promulga uma bula papal que dá o direito a Lutero se retratar, né, falando que tudo que ele falou é errado e que ele não estava pensando e tudo mais. Ou ele seria excomungado. Eram essas opções. Ele tinha que se retratar ou ele seria excomungado automaticamente. Só que Lutero, ele não se retrata, né? Ele faz uma coisa muito pior. Ele pega, bota fogo na bula papal. E ele, automaticamente, ele é excomungado. Sendo que nesse momento, a gente já tem um crescimento muito grande de adeptos ao luteranismo. Vocês estão entendendo? Porque o que acontece? O que acontece? Carlos V, que era o rei, ele não se preocupava tanto assim quanto o crescimento do luteranismo no primeiro momento, já que era uma coisa muito pontual e que não era muito problema dele, que era mais da igreja, entendeu? Então, Carlos V decide, a partir daí, desse crescimento exacerbado, promover uma conciliação entre cristãos e protestantes. E qual era o objetivo? Fazer com que os protestantes só continuassem com o luteranismo naqueles espaços, né? E não se expandisse mais pelo país. Sendo que os protestantes justamente fazem o quê? Protestam. E a partir daí que vem o nome protestante. A partir dessa ideia. Se você é protestante, não sei, é a partir daí que vem justamente o nome de protestante. Eles protestam contra a igreja católica e falam que a igreja católica rouba os fiéis, que a igreja católica, ela mente sobre a fé e ela tá usando a fé de outras formas, tá bom? A partir daí, sem um acordo estabelecido, é travada uma guerra entre essas duas, entre o imperador e esses protestantes, sabe? A guerra dura por muito tempo, sendo que o luteranismo justamente vence, né? Mas aí, então, a partir do luteranismo vencer, é que a gente vê que o Sacro Império Romano Germânico, ele aceita e denomina uma liberdade religiosa pelo país, sabe? Uma das falas do Lutero, que é muito forte, e é muito famosa também, que a igreja não salva, mas sim a fé, justamente criticando essa igreja católica e falando que a fé do outro era muito importante do que um estabelecimento em si, sabe? Do que um espaço em si. Então, quais são as características dessa religião luterana, tá? Eu vou colocar também no slide, como eu falei pra vocês antes sobre renascimento cultural, mas também vai ter sobre reformas religiosas, tá bom? Então, o que é justamente essas características da religião luterana? O livro sagrado da Bíblia é a única fonte da fé. A salvação humana é pela fé de Deus. Os ritos religiosos, cultos simples na língua nacional, que é super importante. Por que na língua nacional? Porque, como eu falei, eles criticavam justamente o fato das missas serem em latim. E a Bíblia está em latim. A população não compreendia o que estava escrito ali. Não compreendia a palavra de Deus, entendeu? A palavra de Cristo. Então, o sacramento da Eucaristia, o batismo. Então, mas eu acho que é importante a gente falar dessas características de como funciona essa religião luterana, mas eu acho que mais do que isso é importante a gente falar sobre quem o luteranismo favoreceu, né? O luteranismo favoreceu muito a nobreza feudal, né? Até porque os príncipes comandavam os pastores dessa igreja, e ela se apoderou das terras da igreja nesse momento, né? Porque a igreja católica, ela perde todo o poder, então quem fica com o poder? A nobreza. A burguesia não precisava pagar outros impostos, que era uma coisa também que a gente já tinha falado e que é importante colocar.
naquele momento, a burguesia também pagava muitas coisas à Igreja Católica, sabe? E a Igreja Católica recolhe impostos, assim como o rei, sabe? Então, isso é a crítica. Então, é daí que vem o luteranismo. Então, o luteranismo é o primeiro pontapé, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o calvinismo. Então, o que é o calvinismo, né? O calvinismo é marcado por uma segunda fase na Reforma Protestante e ele acontece após a excomunhão de Martinho Lutero. O calvinismo foi uma mistura, praticamente, das bases de um padre suíço radical, não vou falar o nome dele aqui porque é muito difícil, e do movimento luterano em si, sabe? Então, só que o calvinismo, ele também tem diferenças do luteranismo, mas ele tem bases no luteranismo, que é legal também e super importante ressaltar. Para o Calvino, a salvação da alma ocorria pelo trabalho justo e honesto. E a partir dessa ideia, o calvinismo, ele atraiu muitos burgueses e banqueiros. Lembrando que o calvinismo acontece na França, mas ele se perpassa por vários outros países, tá bom? Então, Calvino, ele também tinha como um dos principais dogmas, digamos, das ideias dele, era justamente a teoria da predestinação. O que é a teoria da predestinação? Que é super importante de ressaltar. Deus quer a condenação eterna para algumas pessoas e a salvação para outras. O que é a teoria? O que é isso? Deus quer a condenação eterna para algumas pessoas e a salvação para outras. Que antes de você nascer, a sua vida já estava predestinada. A sua vida já estava predestinada a você ser um burguês, a você ser um camponês, a você ser um nobre feudal, entendeu? As características do Calvino, né? Eu vou colocar aqui também na tela. Vamos lá. O calvinismo, ele possui uma estreita relação com o capitalismo, sendo um fator essencial para o desenvolvimento no norte da Europa e nos Estados Unidos da América. O calvinismo também se perpassou muito nos Estados Unidos, né? Que é super importante falar. O calvinismo também pregava essa questão da salvação humana, né? A fé de Deus e a predestinação. Os livros sagrados também era a Bíblia, né? A única fonte da fé. O culto também simples de língua nacional, ressaltando. O protestantismo critica muito isso. As pessoas precisam ter contato com a fé, com a palavra de Cristo, sabe? As pessoas precisam ter contato com a palavra, entender a palavra, refletir sobre a palavra, é isso. E aqui tem alguns países que o calvinismo se propagou. Suíça, os Países Baixos, Inglaterra, Escócia, entendeu? Então é isso. O calvinismo, ele tem algumas ideias do luteranismo, mas também ele tem as suas ideias próprias, como a teoria da predestinação, como a questão ao culto, a questão do capitalismo também, que é importante, a questão... não é à toa que muitos burgueses e banqueiros se aproximam dessa religião, né? Desse movimento, dessa segunda fase do protestantismo. Vamos lá, agora a gente vai falar sobre o anglicanismo. O anglicanismo, ele acontece justamente na Inglaterra, né? Ele acontece por Henrique VIII, ele é uma religião feita por Henrique VIII, e a história é essa. Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão. Naquele momento ele queria se separar, sendo que a igreja não permitiu ele se separar. A partir disso, o que o Henrique VIII faz? Ele cria uma nova religião. E aí ele rompe com a Igreja Católica. Quando ele rompe com a Igreja Católica, ele automaticamente é excomungado. Sendo que Henrique VIII, com os seus poderes, né, convence ao clero, né, a questão eclesiástica, ele é excomungado pelo Papa e convence os eclesiásticos a apoiarem ele, a nobreza também, o parlamento também a apoiarem ele nesse momento. E o que acontece? Os eclesiásticos apoiam o Henrique VIII e apoiam o parlamento também apoia. Com isso, o parlamento automaticamente ele rompe com Roma, sabe? Então, ao fazer isso, Henrique VIII automaticamente casa com Ana Bolena. Quem é Ana Bolena? Ela também é da dinastia Tudor, e com isso ele amplifica e unifica a Alemanha na dinastia Tudor. Lembra que eu falei sobre as disputas que tem na Inglaterra, que são muito de família e tudo mais? Então a dinastia Tudor, nesse momento, ela se coloca, sabe? Então,
A reforma na Inglaterra, ela acontece mais por uma questão política, né, e questão de poder, do que justamente uma questão doutrinária e críticas à igreja, tá? Eu vou falar as características do anglicanismo, que é: a Bíblia é a única fonte da fé, a salvação humana vinha pela vontade de Deus, o culto era conservado as formas católicas de uso da língua nacional. Por isso que eu falei, as formas católicas continuaram. Então, o que acontece? Depois de todo esse movimento, né, que a gente tem com as reformas religiosas, que é o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, e todo esse ataque à Igreja Católica, óbvio que a Igreja Católica ela dá o contra-ataque, que justamente são a contra-reforma. O que é contra-reforma? É justamente o que a Igreja Católica responde a esse protestantismo, tá? Então, quais são as características, quais foram as reações da Igreja? Justamente a Inquisição, né? Que é uma coisa muito importante. A pessoa quando não respeitava, né, os dogmas da igreja, ela era colocada na fogueira, ela tinha os seus bens retirados e etc. Também a criação do índice de livros proibidos, e as 95 teses de Lutero estavam aí, sabe? Que são os livros proibidos que nenhum cristão pode ler em nenhum momento, tá bom? Isso é super importante também. Que são livros que são pecaminosos e tudo mais. E a reafirmação de antigas doutrinas, também, que é muito importante, que é reafirmar os dogmas da igreja, a importância da igreja para a sociedade, convencer as pessoas da importância do cristianismo. Isso é super importante. E tudo isso, todas essas reações, elas aconteceram a partir do Concílio de Trento, que é um concílio que a gente sempre fala em sala de aula, que foi uma organização eclesiástica que fala assim: olha, o que acontece é que a gente precisa dar uma contra-reforma, a gente precisa dar uma resposta ao que o protestantismo está fazendo. Ele está ocupando toda a Europa e a gente está perdendo o nosso poder, a gente está perdendo dinheiro, a gente está perdendo fiéis, e a gente precisa, sabe, contra-atacar. Então é isso, gente. A gente vai acabar com contra-reforma e na próxima aula a gente dá um outro adiantamento. Não esqueça que depois desse vídeo a gente vai abrir um videozinho online para vocês tirarem as dúvidas, a gente fazer exercício, que é super importante para fixar, tá? Mas qualquer coisa é só falar comigo. Beijo!